Naquela noite de Natal, ela jurou que nunca mais acreditaria no amor, depois de tudo que sofreu, depois de todas as promessas quebradas. Ela só queria desaparecer no meio da multidão. Mas o que ela não sabia é que alguém a seguia em silêncio, alguém que ela não via há anos e que nunca deveria ter voltado. Uma mão tocou seu ombro e o mundo parou, porque, ao se virar, ela reconheceu aqueles olhos imediatamente, os mesmos olhos que a fizeram sonhar e que a fizeram chorar até adoecer. Mas antes que ela dissesse qualquer coisa, ele falou apenas isso: se eu te contar a verdade daquela noite, você nunca mais vai me odiar. E foi ali, na véspera de Natal, entre lágrimas, segredos e um amor que nunca morreu, que a vida dos dois começaria a mudar para sempre. A cidade estava viva naquela noite. Luzes piscavam nas vitrines, músicas natalinas ecoavam pelas ruas, famílias caminhavam de mãos dadas, mas para ela, tudo parecia distante, quase irreal. Ana caminhava devagar pela praça central, como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. O cachecol mal conseguia aquecer o corpo. Ou talvez o frio não estivesse ali fora, talvez estivesse dentro dela. O Natal sempre doía. Não por causa das luzes, nem das risadas das crianças, mas por aquilo que nunca mais voltou a ser como antes. Ela parou em frente a um banco antigo de madeira, ainda úmido pela leve garoa que caíra minutos antes. Sentou-se, encolheu os ombros e respirou fundo, tentando conter as lágrimas que insistiam em escapar. Ela prometera a si mesma que não choraria naquele ano. Mas o coração não obedeceu. O telefone em sua mão permanecia em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada, nenhum sinal daquele nome que, mesmo depois de tanto tempo, ainda morava em sua memória. Ela fechou os olhos. E, como sempre, a lembrança voltou sem pedir permissão. O sorriso dele, a voz firme, dizendo que voltaria. A promessa feita naquela mesma praça, anos atrás. Confia em mim. Ela confiou, e foi exatamente isso que a destruiu. Ana levou a mão ao peito quando o choro finalmente saiu, contido, silencioso. Não queria que ninguém percebesse. Não queria olhares de pena. Não queria perguntas. As pessoas passavam, algumas apressadas, outras distraídas demais com seus próprios mundos para notar a garota encolhida no banco, tentando não desmoronar. Mas alguém notou. Do outro lado da praça, entre as sombras projetadas pelas árvores iluminadas, um homem observava cada movimento dela. Ele estava parado ali havia vários minutos, como se o tempo tivesse congelado só para ele. Lucas sentiu o coração disparar quando teve certeza. Era ela. Mais magra, mais cansada, mas era ela. A forma como segurava o cachecol, o jeito de inclinar a cabeça quando tentava controlar as lágrimas. Aquilo não havia mudado. Durante anos, ele imaginou aquele momento. Pensou no que diria. Ensaiou explicações, pedidos de desculpa, justificativas. Mas agora que estava ali, nada parecia suficiente. Ele deu um passo à frente e parou. O medo veio como um soco no estômago. Medo do olhar dela. Medo do silêncio. Medo de descobrir que chegará tarde demais. Ana limpou o rosto rapidamente quando ouviu passos próximos. Pensou que alguém fosse pedir informação ou simplesmente passar. Não levantou a cabeça, até sentir um toque leve, firme, real, uma mão em seu ombro. O corpo dela enrijeceu imediatamente. O coração acelerou de um jeito quase doloroso. Ninguém tocava nela assim havia muito tempo. Ela respirou fundo antes de se virar, ainda esperando não reconhecer aquele gesto, aquela presença. Mas reconheceu. O mundo pareceu perder o som naquele instante. Os olhos dele estavam ali, exatamente como ela lembrava. Por um segundo, nenhum dos dois falou. Não porque não quisessem, mas porque não conseguiam. Ana foi a primeira a reagir. Levantou-se de repente, dando um passo para trás, como se precisasse de espaço para respirar. Não, sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Lucas engoliu em seco. O nome dela quase escapou de seus lábios, mas ele se conteve. Eu sei que não deveria estar aqui, disse, com a voz baixa. Mas eu precisava te ver. Ela riu. Um riso curto, sem humor, cheio de dor.
Precisava? Repetiu. Depois de tudo, você disse que precisava? As palavras dela não eram altas, mas cortavam. Lucas desviou o olhar por um momento. A culpa passava. Sempre passara. Eu nunca quis te machucar. Ana sentiu algo dentro dela, essa parte de novo. Mas machucou. Respondeu. E foi do jeito mais cruel possível. Você sumiu. Sem explicação. Sem despedida. Sem nada. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Você tem ideia do que é esperar alguém que prometeu voltar? Continua. Você tem ideia do que é passar anos se perguntando se fez algo errado? Lucas fechou os olhos por um instante. Cada palavra era merecida. Eu pensei em você todos os dias, disse ele. Não houve um dia sequer em que eu não quisesse voltar. Então, por que não voltou? Ela perguntou, encarando. Ele hesitou. Foi ali que o silêncio falou mais do que qualquer resposta. Ana percebeu. E isso doeu ainda mais. Você sempre teve escolha, disse ela, com a voz embargada. Escolheu não estar aqui. Ela deu meia volta, decidida a ir embora. Não permitiria que aquela ferida fosse aberta mais uma vez. Mas antes que pudesse dar o segundo passo, Lucas falou. Se eu te contar a verdade daquela noite, você nunca mais vai me odiar. Ela parou. Não porque acreditasse, mas porque, no fundo, uma parte dela sempre quis ouvir aquela explicação. Ana ficou de costas para ele por alguns segundos, respirando fundo, lutando contra a vontade de fugir e a vontade de ficar. A verdade não muda o passado, respondeu, sem se virar. Mas talvez explique por que ele doeu tanto. Ela finalmente o encarou novamente. Mas não hoje, completou. Hoje, eu não tenho forças. Lucas se sentiu lentamente. Ele entendia. Mais do que ela imaginava. Eu estarei aqui, disse ele. Amanhã, no mesmo lugar, se você decidir ouvir. Ela hesitou por um instante, depois balançou a cabeça em concordância mínima, quase imperceptível. Não era perdão. Não era esperança. Era apenas curiosidade. Ana se afastou, misturando-se à multidão iluminada, enquanto Lucas permanecia ali, sozinho novamente. Mas, pela primeira vez em muitos anos, aquela noite de Natal não significava apenas dor. Significava que algo que estava enterrado havia voltado à superfície. E certas verdades, quando vêm à tona, mudam tudo. A manhã seguinte nasceu cinza, silenciosa, como se a cidade respeitasse o peso daquela promessa não dita. Ana passou a noite inteira acordada, não porque quisesse, mas porque a memória não permitiu. Os olhos dele, a phrase interrompida, o amanhã que ficou suspenso no ar. Ela tentou se convencer de que não iria. Pensou em 1000 desculpas. Pensou que era melhor deixar o passado enterrado onde sempre esteve. Mas algo dentro dela não a deixou ficar em casa. À tarde, o céu ameaçava a chuva. Ana caminhou até a praça com o coração acelerado, como se estivesse indo ao encontro de algo que poderia salvá-la ou destruí-la de vez. Lucas já estava lá, sentado no mesmo banco, com a mesma postura contida, mas com um olhar que carregava anos de espera. Quando a viu se aproximar, levantou-se devagar. Não sorriu, não se moveu em direção a ela. Apenas esperou. Você veio, disse, com a voz baixa. Eu precisava ouvir, respondeu Ana. Não por você, por mim. Ela sentou-se à outra ponta do banco, mantendo distância. Ainda havia medo, ainda havia mágoa, mas havia, acima de tudo, perguntas demais. Lucas respirou fundo. As mãos tremiam. Aquela noite, começou, foi a decisão mais difícil da minha vida. Ana manteve o olhar fixo à frente. Eu prometi voltar. Ele continuou. E eu queria cumprir. Ele fez uma pausa. Engoliu em seco. Mas naquela mesma noite, eu descobri algo que mudou tudo. Ela virou o rosto lentamente, encarando. O quê? Lucas demorou a responder. Quando falou, a voz não saiu firme. Eu estava sendo seguido. O silêncio se estendeu. Meu pai, ele disse, se envolveu com pessoas erradas. Dívidas. Ameaças. Quando ele morreu, tudo caiu sobre mim. Ana sentiu um aperto estranho no peito. Naquela noite, eles me deram um aviso. Continuou. Disseram que, se eu não desaparecesse, você pagaria no meu lugar.
Ela sentiu o ar faltar. Isso é mentira, sussurrou, mais como defesa do que acusação. Eu achei que pudesse resolver, disse ele. Mas quando vi a arma, quando disseram seu nome, eu soube que não havia escolha. Lucas passou a mão no rosto, lutando contra as lágrimas. Eu te observei naquela praça, confessou. Eu vi você me esperando. E foi a coisa mais dolorosa que já vivi. Ana apertou as mãos com força. Então você foi embora, disse ela, e me deixou achando que não fui suficiente. Eu te deixei viva, respondeu. E isso foi tudo o que eu consegui fazer. As palavras caíram como um golpe silencioso. Ana se levantou de repente, andando alguns passos à frente. As lágrimas desceram sem controle. Você tem ideia do que isso me custou? Perguntou, virando-se para ele. Eu reconstruí minha vida com pedaços quebrados. Eu aprendi a não esperar, a não confiar. Lucas também se levantou. Eu sei, disse. E eu nunca pedi perdão porque não achei que merecesse. Ele caminhou lentamente até ela, mantendo uma distância respeitosa. Eu voltei porque... hesitou. Porque eles estão presos. Todos. O perigo acabou. Ana riu entre lágrimas. Acabou tarde demais. Ele assentiu. Eu sei. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era vazio. Era pesado. Por que voltar, então? Ela perguntou. Por que abrir tudo de novo? Lucas olhou para ela com a honestidade mais crua que possuía. Porque eu nunca parei de te amar. E porque você merecia saber que nunca foi abandonada. As lágrimas de Ana caíam livremente agora. Não havia mais como contê-las. Amor não apaga a ausência, disse ela. Mas explica o sacrifício, respondeu ele. Ela fechou os olhos. Por um instante, deixou que o passado e o presente se tocassem. Lembrou do garoto que prometeu voltar. E do homem que escolheu protegê-la sem ser visto. Quando abriu os olhos novamente, algo havia mudado. Eu não sei se posso te amar do jeito que amei antes, disse Ana. Lucas assentiu, com humildade. Eu não voltei para pedir isso. Ela o encarou. Então, por que voltou? Ele respirou fundo. Para te devolver a verdade. E para ir embora em paz. Essas palavras atingiram mais forte do que qualquer pedido. Ir embora? Ela repetiu. Se você quiser, disse ele. Eu fico ausente de novo. Mas desta vez, sabendo que você sabe. Ana observou o homem à sua frente. Não era mais o mesmo rapaz de anos atrás. Havia dor, maturidade, cicatrizes invisíveis. Talvez, ela disse lentamente, talvez a vida não nos traga de volta para recomeçar. Talvez nos traga para fechar o que ficou aberto. Lucas esperou. Ana deu um passo à frente. Não para abraçá-lo. Não ainda. Apenas para encarar o passado sem fugir. Eu não te perdoo hoje, disse ela. Mas hoje, eu entendo. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escapou. Isso é mais do que eu sonhei receber. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando a praça. Não como antes, mas como duas pessoas que sobreviveram. O Natal daquele ano não trouxe milagres. Não houve promessas, nem finais perfeitos. Mas trouxe algo raro. A verdade. E às vezes, a verdade é o único presente capaz de libertar um coração. Nem te deu amor sem porquê acaba. Alguns se afastam para proteger, outros retornam apenas para curar. Entender não apaga a dor, mas transforma feridas em força. Nem toda ausência é falta de amor. Às vezes, alguém se afasta carregando um fardo que nunca contou, apenas para proteger quem ama. O tempo não apaga a dor, mas a verdade transforma a dor em compreensão. E compreender não significa voltar ao passado, significa libertar o coração para seguir em frente com mais força. Red Heart.